Oi, minha gente, vamos para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu estou regravando um vídeo que eu tinha gravado sobre um assunto do anticoncepcional. Eu achei que no outro vídeo eu não tinha explicado direito, por isso que eu apaguei e resolvi gravar novamente. Dessa vez eu quero tentar falar o máximo para não ficar tão confuso, que eu acho que no outro vídeo que eu tinha gravado ficou muito confuso. E é um vídeo que algumas pessoas procuram e gostam de ter informação. E eu já gravei um vídeo falando um pouco sobre isso, quando eu iniciei tomando e tal. Então eu queria gravar um vídeo também quando eu parasse, podendo explicar melhor pra vocês. Então bora lá. Pra quem não sabe, eu acho que pelo título já tem um pouco noção, eu resolvi parar com o anticoncepcional por conta própria e risco também. Então, eu vou explicar um pouquinho o porquê, o que que aconteceu, o porquê e tudo mais, para vocês terem uma noção de como é que eu cheguei a essa decisão. Então, vamos lá, vou explicar o máximo que eu puder com as minhas palavras e a minha experiência. Pode mudar de pessoa para pessoa, mas foi o que eu achei, o que eu passei e tudo mais. Então, bora lá. Esse vídeo pode ser um pouquinho polêmico para algumas pessoas, porque nem todo mundo pensa igual. Mas eu vou falar um pouco realmente minha experiência, como é que foi e tudo mais. Então vamos lá. Eu resolvi copiar um pouco de um roteiro, digamos, para vocês entenderem melhor e eu não se perder no assunto. Por isso que eu vou olhar aqui para baixo. Eu resolvi parar, tem mais ou menos uns 6 a 7 meses. Eu resolvi esperar um processo aí, né, de um tempo pra mim ver como é que meu corpo ia ficar e tudo mais, o que é que eu ia achar pra mim gravar esse vídeo. Então vai fazer uns 7 meses, eu acho. Não tenho certeza se é 7 ou já vai pra 8, uma coisa assim. Mas é entre 6 e 7 meses que eu parei. O porquê que eu parei, né, principalmente, e tudo mais. Como eu disse, tem esse tempo aí que eu parei. Em torno de 6 meses é o que eles contabilizam para seu corpo começar a produzir o próprio hormônio, digamos, ele trabalhar por si só. Porque quem não sabe, o anticoncepcional é uma bomba de hormônios que tomamos todo mês. E por um lado ele desregula os nossos hormônios naturais. Não sou ginecologista, então se eu estiver errando, me desculpem. Mas eu sei o porquê, mais ou menos isso, porque eu pesquiso muito sobre isso, eu gosto muito de conhecer essas coisas, e principalmente o que eu tomo e o que acontece no meu corpo. Então, é isso. Os primeiros meses, eu não senti tanto impacto em algumas coisas, senti depois de um tempo. O que eu senti que mudou, né? E como é que meu corpo reagiu depois dessa pausa. Eu tomei durante um tempo, eu não lembro a quantidade de tempo que eu tomei, mas eu tomei durante um tempo. E quando eu resolvi parar, é porque eu senti necessidade de parar. Eu já tava há alguns meses, muitos meses, no finalzinho, digamos, do ano de 2019, eu já estava pensando em parar, porque eu não estava me sentindo muito bem. E um dos pontos principais era porque muitas vezes eu ficava doente. No início desse ano, eu fiquei muito doente, assim, por tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu senti que meu corpo não estava muito bem. Bom, tem alguma coisa a ver com o anticoncepcional? Não sei. Não sei se tinha, nunca fui pesquisar sobre. Com o médico mesmo, se isso iria afetar. Na verdade, eu pesquisei, não vou mentir. Eu conversei com o médico de algumas coisas que eu estava conversando, sentindo, e ele não soube explicar se era sobre o anticoncepcional. Fiz alguns exames e estava tudo bem. E então, eu não sei se era o anticoncepcional ou se tinha outra coisa. Mas eu sei que depois que eu parei, eu senti melhoras nisso. O porquê que eu estava ficando doente, nunca vou saber. Mas eu estava ficando doente com muita frequência, tipo, gripando, coisa que eu sou difícil de gripar. E eu gripei com muita facilidade. Tipo, todo mês eu tava ficando doente, todo mês eu tava aparecendo alguma coisa. Era uma gripe, uma mancha no corpo, uma bactéria que eu pegava, um dente infeccionado que dificilmente isso acontecia comigo. Acontecia quando eu era pequena, mas muito pequena. E parecia que tava só aparecendo coisa no meu corpo que não era normal.
Então, pra mim, tinha alguma coisa errada. E a única coisa que eu tomava, que poderia causar alguma diferença, era o anticoncepcional. Não faça o que eu fiz, né? Faça o que eu falo, tipo isso. Eu resolvi parar por conta própria, não fui no ginecologista de início pra tomar essa decisão. Eu simplesmente botei na cabeça e disse, é esse mês que eu vou parar e pronto. Depois de uns longos meses pensando, conversando com meu esposo, porque a gente, se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade era de ambos. Então eu conversava muito sobre isso com ele. E eu sou muito indecisa, muito, em tudo que eu vou fazer na minha vida. Eu penso em pós e contra, e às vezes um ganha, outro perde no pós e contra. E eu sempre ficava botando empecilho pra não parar. Mas eu não me sentia bem mais com tomando aquilo dali, né? Óbvio que tem gente que tem uma experiência maravilhosa. Enquanto eu estava tomando, eu não sentia nada. A única coisa que eu senti depois de algum tempo tomando foi muita ânsia de vômito. Eu sentia enjoo por tudo, 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 tudo. E óbvio que na gravidez, senão uma criança estaria o quê? 10 meses? Fazendo 1 ano, 2 anos, sei lá. Mas eu senti com frequência. Depois de algum tempo, muito tempo tomando, eu senti isso. Eram enjoos, eram mal-estares. Na hora de comer, eu tinha que comer meio-dia, eu tinha que comer 6 horas, eu tinha que lanchar, eu tinha que tomar café, porque senão me dava uma fraqueza surreal. Se passasse meia hora, eu começava a me sentir muito mal, eu começava a sentir uma fraqueza. Então era uma das coisas que me incomodava muito, porque tinha horário que você não dava pra almoçar meio-dia, porque eu não tava pronta, porque eu tava em outro lugar. Eu já cheguei a estar em outro lugar, resolvendo coisas, e dar meio-dia eu começava a me sentir mal, mal mesmo, por não conseguir almoçar naquele horário. E eu não sabia se tinha alguma coisa a ver, mas eu lembro que quando eu comecei a tomar, a ginecologista falou que poderia ter a questão do almoço, né? Assim, do almoço não, gente, da fome. Então, eu pesquisei sobre e realmente tinha isso, de se eu não almoçasse no horário, iria dar um pouquinho de mal-estar, porque ele dava uma fome, né? Então, foi uma coisa muito chata que aconteceu. Eu resolvi parar por isso. Óbvio que tem casos e casos. Essa é a minha experiência. Eu senti isso e quando eu parei, eu acho que foi em abril, entre abril e março, uma coisa assim, gente. E eu resolvi parar por esse motivo. Foi quando eu vi que não tava dando mais, eu tava ficando muito doente. Em 2 meses, vamos dizer, eu vivia indo para o hospital com problema de tudo, tudo mesmo aparecia em mim. E eu era uma pessoa que dificilmente tomava um remédio, eu dificilmente ficava doente e isso tava acontecendo com frequência. Tava me incomodando, ninguém quer ficar doente sempre e eu estava incomodada com isso. Então foi realmente o pontapé que eu precisava para parar. Pronto, parei num surto mesmo. Eu olhei assim e disse, esse mês eu não vou comprar, e seja o que Deus quiser. E não comprei um anticoncepcional e foi pronto. Foi uma decisão difícil? Foi, mas foi uma das melhores decisões que eu tomei, eu acho, vamos ver, né? Mas foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque no primeiro mês não senti diferença, porque o anticoncepcional estava presente. No segundo mês, houve um surto meu, que eu acho que eu chorei tanto naquele dia. Minha menstruação é regular, muito regular. Se ela veio mês passado, 6 horas da manhã, no próximo mês ela vai vir 6 horas. E no máximo ela muda horário, dia não. Se ela atrasar um dia, eu já meio que surto. E dessa vez não. Veio 15 dias antes, então veio duas vezes não um mês. E eu já comecei a achar estranho, eu fiquei muito surtada com aquilo. Eu lembro que eu comprei até um exame, um teste pra fazer, pra ver se tinha dado alguma coisa errada, né, primeiro mês. Porque eu não esperava aquilo dali, já que minha menstruação sempre foi muito regular, muito mesmo. Então ela veio 2 vezes ao mês. Aí beleza, passou o surto, vi que não tinha acontecido nada de errado. Nos outros meses veio normal e ela se adaptou. E outra coisa que aconteceu, eu nem sabia que eu tinha falta disso até eu parar. A gente tem um negocinho chamado libido, que é a vontade, né?
eu não sabia que eu não estava tendo até eu parar. Então, vamos dizer que diminuiu muito o libido. A vontadezinha que todo mundo tem, eu acho que é mais mulher, libido da mulher. Não sei, eu vou pesquisar sobre. Mas eu senti diferença depois que eu parei. Eu não sabia que eu tinha falta disso até eu parar. Então, foi bem diferente pra mim no início. Eu acho que só foi isso que mudou no início mesmo, assim, quando eu parei. Depois de uns 4 meses, mais ou menos, que eu tinha parado, eu comecei a ver a questão de retenção de líquido. Eu desinchei muito, muito mesmo. E eu comecei a ter perca de peso. O que mais me incomodava com o anticoncepcional foi o ganho de peso. Óbvio, com certeza envolvia a alimentação. Mas antes de eu querer organizar minha alimentação, eu já tinha sentido uma diferença desse desinchaço, eu já tinha conseguido perder um pouco de peso, pela questão de ter parado. Peso ou líquido, não sei. Sei que eu ia direto no banheiro, uma frequência enorme, tanto que eu ficava irritada. Gente, por que eu tô indo no banheiro direto? Mas era porque o líquido estava liberando e tudo certo. Então eu senti uma perda de peso enorme nisso. Desinchei muito e consegui perder peso, coisa que eu não tava conseguindo com o anticoncepcional. Mesmo treinando igual uma louca, eu não conseguia perder peso. Então foi outro fator que foi muito legal pra mim. Com 6 meses, vamos dizer que agora eu vou fazer 7, né? Com 6 meses, o que é que aconteceu? Bom, eu senti que meu corpo já estava trabalhando sozinho. Pode pesquisarem, mas as informações que tem é que depois de uns 6 meses, mais ou menos, os hormônios começam a voltar pro lugar. E depois de 1 ano, é a certeza que o anticoncepcional tem saído do seu corpo. Tipo isso. Então, beleza. Com 6 meses, eu já senti diferença. Meu ciclo mudou. Era 28 dias, foi para 30. Atrasou-se um dia, eu já estava surtando. Mesmo não precisando surtar, eu estava surtando, porque eu sou assim, gente. E aí eu fui olhar e tudo mais e estava certo, né? Com 6 meses a gente vê que nossos hormônios voltam tudo ao lugar. Então, ele voltou, né, ao lugar, vamos dizer, e teve isso, essa mudança de ciclo, o que era 28 foi para 30, e tá tudo certo, e foi isso só que mudou. Eu pretenderia voltar ao tomar o anti? Eu acho que não, mas depende muito da situação, né? Eu não digo nunca, porque vai que eu preciso e quero tomar. Eu sou muito surtada com isso, porque eu não pretendo engravidar nem tão cedo. Não está nos meus planos e não é um objetivo de vida. Então, o que eu puder me cuidar, o máximo que eu puder, eu me cuido. Eu estou pensando em colocar DIU. Iniciei um pouquinho aí um acompanhamento com a ginecologista para mim colocar o DIU no início de 2021. 2021. 2020 foi tão inválido que eu tô pensando assim que a gente vai pra 2020. Mas ok. Então eu estou pensando em colocar o DIU. Eu não sei se vai acontecer a colocação do DIU, porque depois que eu parei no anticoncepcional, eu fiz os exames pra ver, né, como é que tava lá, tudo certinho. E eu descobri que meu útero é muitíssimo baixo, muitíssimo mesmo. Então pode ser que o ginecologista não opte por colocar DIU pelo baixo que é meu útero. Então, tem isso também. E outra coisa também que teve no meu útero foi uma inflamação. Ele estava infeccionado, né? A médica falou. Eu pesquisei, poderia ser também pelo anticoncepcional. Tomei cuidado com isso, corri atrás de tudo e já melhorei, graças a Deus. Mas o útero continua baixo, então, pela colocação do DIU, pode ser que ele não opte. Mas eu estou fazendo todos os exames até eu chegar lá no ginecologista e dizer que eu quero colocar o DIU. Se caso ele não colocar o DIU, eu pretendo colocar o Implanon, que é uma pecinha que você consegue colocar aqui. E coloca ele aqui ou em outro lugar, onde você quiser, mas geralmente é aqui. Que é como se fosse um cotonete. Desse tamanho assim, mais ou menos. Acho que dá pra ver. Aí coloca aqui e ele tem hormônios. Eu não queria colocar nada com hormônio, mas se caso não der outro jeito, eu irei colocar. Mas é isso.
Tem outras formas, gente, que eu já pesquisei, de colocar o chip também, que é aqui também que colocam. Mas eu fiquei um pouco com medo de colocar o chip e o adesivo que você coloca aqui ou no pé da barriga. Já pesquisei sobre. Mas eu acho que com adesivo eu ficaria com muito medo daquilo ali descolar ou não estar funcionando. Então, para evitar fadiga, a gente busca outros meios mais certos. Vamos ver. Outro assunto aqui que eu marquei é se eu tive alguns sintomas depois da pausa. Eu já até expliquei algumas coisas que mudou, mas alguns dos sintomas que eu tive foi nisso e a quintura corporal. Acho que é assim que fala. Quando eu tomava anticoncepcional, tinha dias e tinha momentos que eu sentia um calor que algumas mulheres dizem que sente na menopausa, né? Mas eu sentia um calor tão chato, suava muito fácil, eu sentia esse calor, essa cintura corporal mesmo, quando eu estava tomando, só que eu não via diferença, né? Se a partir de um tempo você começa a tomar, seu corpo se acostuma, você não vê diferença, você nem sabia como é seu círculo antes de tomar o anticoncepcional. Então, depois que eu parei, eu já diminui isso, de sentir essa quintura absurda, que era irritante. Então, eu consegui não sentir mais, graças a Deus, foi uma das reações também. Como eu disse também, o libido mudou muito. O ciclo mudou, tô falando só círculo. O ciclo mudou, teve essa mudança de 28 dias para 30, mas permaneceu 5 dias. Eu senti que veio mais forte, 3 dias bem fortes, 2 dias mais tranquilinho. E antes não era tão forte, vinha 5 dias muitíssimo fracos, tranquilo, mas agora vem 3 dias fortes, 2 tranquilos. Senti aumento nas cólicas. Eu nem sabia que eu tinha cólica. Assim, porque a pessoa vai tomando por um tempo, né, nem lembra. Mas eu senti o efeito da TPM. Outra coisa que eu não sentia era o peito inchar, seios crescer. E eles estão crescendo em época de TPM. Ele incha absurdamente. Meu humor é zero. Eu não tenho disposição pra nada. Então foi uma das coisas assim que eu fiquei meio balanceada em voltar a tomar anticoncepcional. Por isso, eu senti... No início eu não senti muito, assim, eu senti acho que uns 3 meses. Eu comecei a sentir isso, que foi um mau humor terrível na TPM. Eu não tenho saco pra nada. Então, nada mesmo. E quando eu tomava anticoncepcional, eu não sentia isso. Eu tava tranquilo conforme isso. Outra situação que me deixou muito, sim, foi no período fértil. Eu sinto muitíssima dor no útero no período fértil. Teve um mês aí, acho que uns 2 meses atrás, que eu senti muita dor, que eu acho que eu pensava que eu ia desmaiar. Muita dor mesmo, de um lado só. Óbvio que eu pesquisei, né, que o Google é meu médico particular. Então, eu pesquisei sobre, dizem que é normal no período fértil, principalmente no dia da ovulação. Eu acompanho meu ciclo pelo aplicativo Meu Calendário, esqueci o nome. Eu acompanho, acho que tem o quê? Desde quando eu comprei meu primeiro celular digital. Tem uns 8 anos. 8 anos, eu acho. Sempre acompanhei pra ver se estava tudo certo e tudo mais. Eu gosto de conhecer meu corpo, então desde novinha eu já acompanhava por esse aplicativo. Então ele tá aí há uns 8 anos ou mais. 8 não, gente, pode botar mais. Pode botar. Eu acho que eu comprei em 2010, o primeiro celular, 2011, algo do tipo. Mas essa base mesmo, eu acho que foi essa base. Então, eu tenho esse aplicativo e ele bate certo nos dias, porque meu ciclo é regular. Então, ele bate certo lá, o período fértil, quando a menstruação vem, tudo certo. Eu vejo por ele. E quando é no período fértil, eu tenho sentido esses sintomas, que são uma TPM, antes de vir, né, o ciclo, e no período fértil, essas dores muito fortes. Muito, muito mesmo, gente. Na última vez eu pensei que ia morrer de tanta dor. Acho que eu passei uns 3 dias com muito incômodo, muito mesmo. Quando chegou no 4º dia, eu até falei assim, conversei com meu esposo, eu disse, se não diminuir a dor, eu vou no médico, porque não é possível estar sentindo isso.
E depois desse incidente, né, então sentindo essas dores, nos outros meses foi só um incômodo, mas não tão forte como eu senti essa dor. Então foi essas coisas que eu senti diferença, gente. Eu acho que só foi esses sintomas que mudou em mim. Tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa, mas eu acho que não tem mais nada. Se alguma coisa mudar, eu conto aí com o ano. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo pra ajudar mais alguém. Mas, gente, se vocês querem parar com remédio, eu não estou aqui incentivando ninguém a parar. Com certeza não, porque se vocês parar e vir um filho, quem vai criar é vocês. Então, procurem um ginecologista para parar o remédio, para eles dar uma dica e tudo mais. Eu procurei depois de alguns meses e agora eu estou voltando para fazer outro acompanhamento. Fiz alguns exames, estou esperando chegar o resultado para me ver se está tudo certo para o útero lá dentro e tudo mais. Quero fazer uns exames de sangue para ver como é que tá. Como é que tá funcionando tudo. E também para a colocação do DIU, eu vou passar aí por muitos exames pra gente ver se vai colocar o DIU ou outra coisa. Então é isso, gente. Eu acho que é só isso mesmo. Não sei se tem mais algum assunto. Tô olhando aqui pra ver se não tem algum assunto que eu tenha esquecido. Mas eu acho que eu respondi qualquer dúvida que vocês poderiam ter sobre esse assunto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem do vídeo, já se inscreve no canal. Já clique em gostei e me acompanha no Instagram. E, gente, eu acho que tá na playlist de perguntas alguns vídeos que eu trouxe sobre esse assunto de ginecologista, minha primeira vez no ginecologista e tudo mais. Então, vão lá ver, que eu sempre respondi as dúvidas. Bem no início do canal tem esse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente.